E aí, meus amigos, revisão PGE, tudo certo? Nesse último domingo, aconteceu uma situação tanto quanto inusitada, acho que foi o maior vacilo que eu já vi uma banca de concurso cometer, tá? A VUNESP, na prova da segunda fase, prova discursiva, do TJ de São Paulo, apresentou o problema prático e embaixo já colocou o gabarito, já colocou o espelho de resposta da questão, sabe? Então, assim, já veio a pergunta com a resposta na prova. Obviamente, não dava para sustentar essa prova, a prova teve que ser anulada na hora mesmo, sabe? E aí todo mundo que foi lá fazer essa prova discursiva acabou tendo que voltar para casa e não teve a prova, será remarcada para um novo dia, tá? O ponto que eu quero analisar com vocês agora é o problema jurídico que isso gera, tá? Não estamos aqui para falar mal da banca, nem nada, vacilaram, mas tudo bem, não é esse o foco aqui. O foco é o seguinte, os candidatos que lá estavam têm direito à indenização? A responsabilidade civil da banca, a responsabilidade civil do Estado de São Paulo, no caso, é isso que a gente vai analisar nesse vídeo, beleza? Então o nosso problema é que a prova discursiva do TJ de São Paulo foi anulada por vir acompanhada do gabarito. Vamos traduzir em termos jurídicos aqui. A prova foi anulada por um erro grosseiro da banca examinadora, tá? Não é um caso de fraude, não é um caso que se pode por qualquer motivo culpar os candidatos ou algo assim. É obviamente uma falha administrativa da banca examinadora, ok? E eu vou considerar aqui que essa falha administrativa é da banca e não do Tribunal de Justiça, que foi quem contratou a banca para aplicar as provas, porque me parece uma falha clara na aplicação da prova, beleza? Então vamos lá. Primeiro, a gente vai bem para o básico, o fundamento para a responsabilidade civil do Estado. E nesse caso já é importante para a gente já tirar algumas dúvidas. Olha só, parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição. As pessoas jurídicas de direito público, quem é pessoa jurídica de direito público? Os entes federativos, as autarquias, fundações públicas e demais entidades que têm natureza jurídica autárquica, tá? Beleza. E as de direito privado prestadoras de serviço público. Quem são essas pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público? Empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviço público e entidades privadas mesmo, que o Estado não tem participação societária nelas, mas que estão prestando um serviço público, por exemplo, uma concessionária, tá? Quando você está trafegando ali numa rodovia do Estado de São Paulo, administrada pela Rodovias do Tietê, por exemplo, é uma concessionária, e sofre algum dano ali, a gente pode ter responsabilidade civil objetiva da concessionária. Concessionária é Estado? Não. Mas está fazendo, às vezes, está fazendo o papel de Estado naquela relação jurídica. Por isso que a responsabilidade civil também é objetiva quando é uma pessoa jurídica de direito privado, uma pessoa privada mesmo, que está prestando um serviço público, ok? E a VUNESP? Qual a natureza jurídica da VUNESP? A VUNESP é uma fundação, tá? Ela não tem fins lucrativos, contudo, ela é uma pessoa jurídica de direito privado administrada por pessoas igualmente privadas, tá? E, nesse sentido, quando a VUNESP está aplicando provas de concurso, ela está fazendo o papel de Estado na prestação de um serviço público. Ela não é uma concessionária, não se confunde com isso. Ela é só uma fundação contratada pelo poder público, mas a ela se aplica também a responsabilidade civil objetiva. Em outros termos, não será, neste caso aqui, necessário comprovar que há culpa da VUNESP. É meio óbvio que há, no mínimo uma culpa ali em vigilando sobre a impressão das provas, né? Mas ainda que não houvesse, a responsabilidade é objetiva. E aí, nós temos o julgado mais próximo desse assunto, é essa repercussão geral do STF de 2020. Eu digo próximo porque não se adequa perfeitamente a esse caso, mas os fundamentos são aplicáveis. Olha só, vamos lá. O Estado responde subsidiariamente
por danos materiais causados a candidatos em concurso público, organizado por pessoa jurídica de direito privado, veja que até essa vírgula é perfeitamente o caso que a gente tem. É o Estado, no caso aqui, o Estado de São Paulo, né, que é a pessoa jurídica ali responsável pelos atos do TJ, do Tribunal de Justiça. O Estado de São Paulo, ele vai responder subsidiariamente pelos danos materiais causados pela banca examinadora, que é uma pessoa jurídica de direito privado. Se o Estado responde subsidiariamente, o que esse julgado aqui já quis falar ali de forma implícita, já é um pressuposto, é que a banca responde prioritariamente, tá? Então a banca tem a responsabilidade objetiva, o Estado vai ter a responsabilidade que também é objetiva, só que subsidiária. Em que caso se aplica essa subsidiariedade? Só se a banca for insolvente. Então você, advogado, que por exemplo for entrar com ação nesse caso aqui do TJ, você vai entrar com ação em face da banca examinadora, tá? O Estado é só responsável subsidiário. Só que o caso específico aqui era quando os exames são cancelados por indícios de fraude. Veja que nesse caso que nós estamos analisando do TJ de São Paulo, não há indícios de fraude, pelo menos não se falou nisso até agora. Foi um problema, foi um vacilo administrativo mesmo, provavelmente pegaram o arquivo errado na hora de imprimir, tá? E aí esse arquivo errado veio com o gabarito das questões. Então assim, não é fraude. Contudo, todos os fundamentos que ensejam essa repercussão geral do STF são aplicáveis nesse caso. Nós temos dano aos particulares, temos uma pessoa jurídica de direito privado que está fazendo um papel de Estado, por isso a responsabilidade é objetiva, temos a responsabilidade subsidiária aqui do próprio Estado, a gente tem o nexo causal entre a conduta dessa pessoa jurídica de direito privado e o dano causado aos particulares. Então, nós temos a mesma construção jurídica necessária para ter a responsabilização da banca VUNESP aqui nesse caso, mesmo não sendo um caso de fraude, então não se aplica diretamente essa repercussão geral, mas se aplicam os mesmos fundamentos para chegar ao mesmo resultado lógico, tá? A partir daí a gente pode concluir que, nesse caso, a VUNESP terá responsabilidade civil objetiva, isso porque a fundação estava desempenhando, naquele caso, um serviço público, tá? O Estado de São Paulo responde, mas só subsidiariamente. Aqui, claro, não preciso nem falar isso para vocês, mas só para ficar bem claro, né? Por que é o Estado de São Paulo? Porque o Tribunal de Justiça não tem personalidade jurídica própria, né? Então, todos os danos causados pelo Tribunal de Justiça, quem arca é o Estado de São Paulo. É diferente das autarquias, das empresas estatais que têm personalidade jurídica própria. O Tribunal de Justiça está dentro da administração pública direta, ok? Os danos materiais, nesse caso, incluem os gastos com transporte e hospedagem, tá? Entendo que não há dano material aqui quanto ao valor da inscrição, porque o concurso não foi cancelado, só foi anulada aquela prova e será remarcada. Então, quem se inscreveu, quem está na discursiva, continua na discursiva. Da mesma forma, penso que não é possível aplicar aqui a teoria da perda de uma chance, porque os candidatos eles não perderam uma chance, eles vão ter essa chance daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, quando a prova for remarcada, eles vão lá refazer. Então o único dano que nós temos aqui é de fato os danos materiais com transporte e hospedagem, tá? Especialmente, claro, para quem é de fora de São Paulo, porque aí tem passagem aérea, que está bem cara, e provavelmente hotel e tudo mais. Quem é de São Paulo até poderia pedir o ressarcimento do Uber ali, mas aí é um valor que não vale nem o desgaste de entrar com a ação. E eventuais danos morais, entendo que não são devidos nesse caso, tá? Por quê? Porque dano moral não é simplesmente o fato de você ficar magoado, insatisfeito com a situação. O dano moral, ele reflete um dano a um direito da personalidade. E eu penso que nenhum direito da personalidade foi violado aqui nesse caso. É claro que gera um incômodo, é claro que gera uma certa revolta, gera uma perda de tempo, tá? Mas, ainda assim, penso que não temos dano moral aqui, ok?
ok? Tem um último aspecto que esse, sinceramente, se eu sou advogado, eu coloco na petição, mas eu acho meio difícil colar, mas esse é bom. Olha só, nós tínhamos outras provas acontecendo no mesmo final de semana, outras provas também de magistratura. E muita gente deixou de fazer essas outras provas para ir fazer o TJ de São Paulo, tá? Para essas pessoas, se eu sou advogado, eu colocaria lá teoria da perda de uma chance, porque o cara deixou de fazer o outro TJ, que ele estava aprovado para discursiva também, para ir fazer TJ de São Paulo. Não sei se vai colar, não sei se eu como juiz concederia esse pedido, mas como advogado, certamente eu pediria. Beleza? É isso. Qualquer dúvida, qualquer comentário, pode deixar aqui embaixo nos comentários que a gente continua esse diálogo aí. É isso aí e vamos juntos.